Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Culinária de Tradição para fazer com vocês uma receita de uma torta feita com massa folhada. Essa é uma massa folhada diferente, que ela é muito boa para fazer o croissant, mas ela também pode ser usada para fazer outros tipos de receitas. Então, eu tô trazendo aqui a massa para a gente fazer uma receita de torta de frango com requeijão. Nós vamos fazer uma forminha pequena, tá? Porque eu peguei só uma parte da massa, né? Eu tinha 3 partes, aí eu usei 2 partes para fazer o croissant e essa outra parte eu estou usando para fazer essa torta. Se você quiser ver a receita da massa folhada, é só você olhar aí na descrição que vai ter o link. Você também pode ir lá no canal Culinária de Tradição e ver lá a receita, tá? Tem massa folhada para croissant francês. Essa é a receita desta massa que nós vamos fazer. E basicamente o que nós vamos fazer aqui é, com a massa pronta, nós vamos abri-la e vamos colocar ela com o recheio já no forno, tá bom? Então nós temos que abrir essa massa para que ela fique um pouco maior do que a beira dessa forma. Essa é uma forma que solta o fundo, para a gente poder tirar ela, colocar num prato depois. E aí eu vou untar ela com manteiga, tá? Aliás, com margarina, tá? Com margarina. Então eu vou abrir aqui a minha massa para que ela fique no tamanho correto, tá? E o que nós vamos precisar para essa receita? Nós vamos precisar da massa folhada, 1/3 no caso da massa folhada. Vamos precisar de farinha de trigo para poder abrir a massa. Vamos precisar de frango, tá? E de requeijão, tá? Basicamente é isso que nós precisamos. Então, vamos abrir aqui a nossa massa. Como ela tá quadradinha, eu vou ter que ir dando uma arredondada aqui no formato dela. Prontinho, pessoal. Aqui, ó, nós já temos a massa bem maior do que a forma. Então, eu vou untar essa forma somente com manteiga, tá? Essa é a parte mais chata. São essas bodinhas da forma que a gente tem que passar a manteiga, tem que passar bem passadinho, senão gruda tudo a massa aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir a altura aqui, ó. A altura dá mais ou menos 2 dedos, tá? Então, eu vou querer ultrapassar pelo menos uns 2 dedos da beira da forma, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pôr a minha forminha aqui, que ela tá lavadinha, limpinha, em cima e embaixo, tá? E fazer a marcação aqui para eu cortar. Vamos marcar com essa faquinha. Eu vou fazer várias marcações, ó, de vários pontos. Tô passando um pouquinho, né? Porque aí a gente tira o excesso apertando a borda. Pronto. Aí agora a gente já pode cortar, seguindo esse círculo meio torto que eu fiz aqui, que eu não sou muito boa de desenho. E sempre usando a faca como uma guilhotina, tá, pessoal? Lembra bem disso, da faca como guilhotina. Uma outra forma que você pode usar é você colocar essa massa por cima, ajeitar ela dentro e depois cortar as beiradas também, tá? Também funciona. Aí eu vou dobrar ela em 4 para eu poder achar o vértice. Olha, o vértice é mais ou menos o meio aqui, ó, o centro. Então eu vou colocar ela e desdobrar aqui dentro. Pronto. Aí ela já vai ficar quase que certinha, tá vendo? Vai sobrar um pouquinho que a gente pode ou fazer um recheio e colocar pra dentro aqui, né? Se você quiser, pode fazer assim. Ou então, você corta fora essa parte, tá bom? Ó, bem bonitinha. Nossa tortinha.
E o recheio aí você pode variar, né? O seu recheio, você faz do jeito que você achar melhor. Aqui para tirar o excesso a gente vai passar o rolo, né? Ó, ele já tira certinho. Vira assim e vira ao contrário agora. Pronto. E assim a gente tem a nossa tortinha bonitinha, tá? E a gente tem essas sobrinhas aqui que a gente pode usar para fazer petit fours com recheio, fazer outras coisinhas, tá bom? Então, agora o que nós vamos fazer? O recheio da nossa torta. Então, vamos dar uma limpada aqui primeiro, que tá difícil de trabalhar nessa sujeira. Então, pessoal, aqui nós vamos fazer o nosso recheio de requeijão com franguinho desfiado. A gente tem aqui sempre o franguinho desfiado. Eu vou usar metadinha desse pote, né? Eu acredito que seja suficiente. Mas aí você vai ter que calcular o frango pelo tamanho da sua forma. Eu pesei aqui o meu frango, tá dando 100 gramas aproximadamente para uma forma de 20 centímetros com, deve ter 1,5 centímetro mais ou menos, 1,2 centímetro de altura. Então é uma forma bem pequenininha, de 20 centímetros. E aí eu vou colocar aqui uma colher de sopa de requeijão. Então para 100 gramas de frango, uma colher de sopa. Para 200 gramas, 2 colheres. E assim por diante. Mas o recheio você coloca da sua preferência. Você pode fazer recheio de carne moída, recheio de atum, fica muito bom. Ó, uma colher generosa de requeijão. Tá? Aí eu vou misturar bem aqui. Tem uma outra coisa que você pode fazer que é cobrir a torta. Tá? Você pode usar a massinha. Então, por exemplo, em vez de a gente cortar nas beiradas e deixar aquela massa fora para fazer uma outra coisa, né? Que eu vou fazer uns petit fours docinhos com Nutella. O que você pode fazer? Você pode cortar várias fatias. Vou pegar aqui um exemplo. Você pode cortar fatia. Essa massa aqui é massa folhada, então não vai adiantar você apertar ela de novo e querer moldar outra massa que não vai funcionar, porque ela foi feita em várias camadas. Então ela já está toda cheia de camada, de fibra das camadas, né? Com o formato certinho, na vertical, na horizontal e tal. Aí você tem que pegar e fazer o quê? Você vai cortar filetinhos fininhos dessa massinha e colocar por cima aqui e fazer aquele, como se fosse um jogo da velha, sabe? Cruzadinho assim, de várias fitinhas dessa massa. Mas eu não vou fazer isso, tá? Vou deixar aberta porque eu vou usar para fazer uma outra receitinha doce com essas fitinhas de massa que sobraram. Vamos pegar essa colher aqui pra gente poder mexer, tá? O garfo não tá dando certo. Então, ó, mexi bem aqui o meu recheinho. E aí eu vou colocar o recheio aqui, já tá tudo temperado. Se quiser pode colocar um orégano, um temperinho, né, que você gosta. E aí a gente vai espalhar o nosso recheio. Não fica uma torta muito grande, mas no caso aqui em casa a gente tem só 2 pessoas e o Apolo, né? O nosso pet. Então ele sempre come um pedacinho de tudo gostoso no final de semana também. Ele também segue dieta rígida durante a semana e no final de semana aí ele fica à vontade para comer as coisinhas. Então, pessoal, aqui nós temos a nossa tortinha. Se você quiser incrementar, você pode colocar um queijo ralado em cima, também fica gostoso. Mas olha que bonitinha a nossa tortinha de massa folhada para croissant, uma receita especial do Culinária de Tradição. Você pega lá a receita da massa folhada e coloca aí o recheinho de frango desfiado com requeijão ou outro recheio da sua preferência. Então, nós temos aqui a nossa torta que a gente já vai colocar para assar.
de 20 a 30 minutos a 180 graus. Então nós vamos ligar o forno, deixar ele pré-aquecendo por uns 5 minutos e aí nós vamos colocar a nossa torta a 180 graus. E aqui, pessoal, acabei de tirar do forno, depois de 30 minutos que ela ficou no forno, a nossa torta de frango com requeijão feita com massa folhada. Olha que linda que ficou essa torta, ó. E ela já ficou bem soltinha, olha que bonita. Eu vou tirar aqui para vocês e vou colocar num pratinho pra gente ver como é que ficou. Olha só que belezinha. Aqui eu vou deixar ela com o fundo, né? Olha que linda essa torta. E a massinha é deliciosa. Eu acabei quebrando aqui, ó. Fui experimentar. Era para pegar um pedacinho, eu acabei quebrando. Ah, acontece. Mas, ó, mesmo assim ela tá muito bonita, né? Olha só. Que linda. Então é isso, pessoal. Eu vou experimentar um pedacinho aqui para vocês, para ver se ficou gostosa. Mas eu já tenho certeza que ficou gostosa, porque eu já experimentei. Então... E agora, pessoal, nós vamos provar a nossa torta de frango com requeijão feita com massa folhada. Vamos experimentar? Aqui a nossa massa folhada com frango com requeijão. Ela ficou bem fininha, tá vendo? Olha que linda a nossa massa. Ela parece uma pizzinha de massa folhada, né? Olha que delícia. Vamos experimentar então? Muito, muito gostosa. Uma delícia. Acho que vale a pena pôr um pouquinho de azeite em cima, que nem a gente faz com pizza. Então ela é uma massa especial, sabe? Ela é como se fosse uma pizzinha com uma massa muito especial. É isso que é essa torta aqui. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, pessoal. Lembrando que você pode aumentar o recheio, você pode fazer ela bem mais gordinha, mas a massa fininha fica deliciosa. Você pode colocar outros tipos de recheio, inclusive doces. A massa folhada, ela é super versátil, dá para usar para várias coisas. Mas ficou deliciosa essa tortinha, realmente ficou muito, muito, muito gostosa. Então, se vocês gostaram dessa receita, deixe o seu like, se inscreva no canal para acompanhar outras receitas do Culinária de Tradição. Entre no site para ver a receita em detalhes lá no culinaria.liberpro.com.br. Lá é o Culinária de Tradição. E comente o que você achou da receita. Compartilhe com os seus amigos e aí nos grupos da sua família para o pessoal poder fazer essa receita quando você for visitar eles. Abraços fofinhos do Culinária de Tradição. Tchau!